Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos ao Web Jornal do Paulo Maciel. Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira. Olha a segunda-feira aí, e aí? Como é que tá a sua segunda-feira? Segunda-feira para muita gente é terrível, né? Tem aquela cefaleia pós-alcoólica, tem aquele desânimo. Tem gente que diz o seguinte: se eu tivesse poder, eu fazia uma mágica para acabar com a segunda-feira. Então, eu pergunto, como é que tá a sua segunda-feira aí, meu amigo? Minha amiga? Vamos, pensando para cima, esquece que é segunda-feira, pensa que é um dia comum, tá bom? E vamos lá então, segunda-feira para você aí, dia 3, né? Dia 3 de setembro de 2018, ao mês de setembro, começando praticamente, né? Porque é o primeiro dia útil de setembro. Primeiro dia útil, porque sábado não conta como dia útil, né? Os bancos não abrem. Domingo, né? É aquele dia que nada abre também, assim, falando de comércio. Então hoje, segunda-feira, dia 3, é primeiro dia útil do mês. Então é aquela enxurrada de gente na rua, né? Para pagar conta, receber, é isso aí. Deixa eu ver, deixa eu falar para você então. Eu vou falando logo para você algumas notícias que são importantes, dizendo logo de cara que a meteorologia errou! Errou! Ontem a meteorologia errou! Pois é, a meteorologia falava que não ia chover na região noroeste, em Colatina, nessa região, né? A meteorologia errou, porque choveu. É verdade, choveu. 6 horas da manhã estava chovendo aqui. Ainda que não fosse uma chuva forte, mas é uma chuva fina, mas era uma chuva, né? Choveu, então, e a meteorologia errou! Choveu ontem em Colatina e aqui nas regiões circunvizinhas. Como eu já disse, ainda que não fosse uma chuva forte, mas choveu. Vamos à cotação do café de imediato, né, para falar como é que o mercado fechou na última semana, já que hoje você vai começar a semana nos negócios, precisa saber como é que fechou o mercado no último dia útil da semana passada, na sexta-feira. O café fechou da seguinte forma: a saca de 60 quilos do produto, o café em grão, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O Arábica 6, R$ 378. Arábica 7, R$ 339. O Conilon 7, R$ 311 a saca. Repetindo, vamos lá. Arábica 6, 378. Arábica 7, 339. Conilon 7, R$ 311 a saca. O dólar teve, na sexta-feira, né, um recuo de 1,73%. E fechou, no fechamento dos negócios, né, fechou valendo R$ 4,073. R$ 4,07, né? Então o dólar fechou na última sexta-feira, no fim dos negócios, a R$ 4,00, quem dera R$1, né? R$ 4,07. 4,07. Está uma cotação muito alta ainda, a do dólar norte-americano, né? E quanto à gasolina, aliás, eu viajei no domingo e encontrei a gasolina a 1,42 fora aqui de Colatina. Será que é verdade? Eu vi uma placa lá, não sei se aquela placa estava desatualizada. 1,40 e pouco a gasolina. No 1,40 e pouco, viu, meu Deus? A minha mente não está boa hoje. É segunda-feira, né? É o efeito segunda-feira. Encontrei a gasolina, o litro, a 4,42, né? Fora de Colatina aqui. É verdade. Eu não sei se a placa estava desatualizada. Era uma placa lá bem grande, né? Ali perto de João Neiva. 4,42 o litro da gasolina. Eu falei, ué, o que é isso? Será que é verdade? Porque subiu em todas as regiões, né? 4,42 eu encontrei.
ali perto de João Neiva, não sei se, como eu estou dizendo, talvez a placa estivesse desatualizada, mas eu vi isso, foi no domingo. Mas a gasolina subiu, e aqui na região, por exemplo, de Colatina, você já encontra gasolina à vista, é 4,70, 4,72, 4,68, 69, então varia de posto para posto, porque é livre iniciativa, né? Livre comércio. Então vamos lá, mas no último dia útil da semana passada, a gasolina ela subiu, né? Subiu de 2,13 para 2,17 na refinaria. R$ 2,13 subiu, o R$ 2,13 era no dia 1º, né? Aí no dia 2 subiu, que foi domingo, né? Para R$ 2,17. 2,17. Então, a gasolina em alta. E o óleo diesel, que estava com o preço congelado durante algum tempo, né? Desde aquele movimento desastrado dos caminhoneiros, aquele movimento grevista, que só prejudicou a economia. Pois é, estava congelado, né? O litro do óleo diesel, a R$ 2,03. Só que aí houve um aumento de 13% a partir do dia 2, ontem, passando na refinaria para R$ 2,29. Então de R$ 2,03 passou para R$ 2,29. E aí eu pergunto, que adiantou? Aquele movimento todo, aquele prejuízo todo para a economia brasileira? Não adiantou nada, né? Só mesmo politicagem. Bem, mas a vida é assim, né? Nós temos que respeitar a posição de cada um, mas mesmo que a gente não aceite, né? Não concorde, melhor dizendo. Não concordo, mas a gente tem que respeitar e que as autoridades façam o que tem que ser feito com as ilegalidades, né? Havendo ilegalidade, tem que se tomar a medida, como foi a medida que tomou o Supremo Tribunal Federal, que vai punir aí quem fez lockout, quem fez o movimento de forma ilegal. Olha aí, gente, deixa eu falar para você sobre os dados da população no Espírito Santo. Porque ultimamente, né, nos últimos dias, o IBGE divulgou a estimativa de população para o Brasil, para o Espírito Santo. Então, os dados aqui que eu vou falar para você. O Espírito Santo ficou com a estimativa de população de 3.972.388 habitantes. Não chegou a 4 milhões, não. 3.972.388 habitantes. Desse total, 1.900.000 pessoas vivem na Grande Vitória, ou seja, nos 7 municípios que compõem a região metropolitana, a região da Grande Vitória. A região da Grande Vitória é composta por Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Guarapari, Fundão e Viana. Né? São 7 municípios da Grande Vitória. Então esses 7 municípios ficam com a maior fatia da população, 1.900.000 habitantes. A questão dos municípios mais habitados, vamos lá. Em primeiro lugar está a Serra, com 507.598 habitantes. A Serra, 507.598 habitantes. Depois, em segundo lugar, vem Vila Velha, com 486.208 habitantes. Vila Velha, segundo lugar, 486.208 habitantes. Em terceiro, 378.603 habitantes, Cariacica. Terceiro, então, Cariacica, com 378.603 habitantes. A capital, Vitória, vai ficar em quarto lugar, né? A capital, às vezes a gente pensa que a capital é a mais habitada, mas não é não. É quarto lugar. Vitória tem 358.267 habitantes. 358.267 habitantes é a população de Vitória.
Temos aqui a população de Colatina, que não mudou muito, não, né? Não teve muita alteração. 121.580 habitantes. Então, população de Colatina, 121.580 habitantes. Eu sempre falo, população em torno de 120 mil, mas aqui deu 121.580 habitantes. Na frente de Colatina estão, por exemplo, Guarapari, com 122.982 habitantes, né? Guarapari, 122.982 habitantes. Temos também São Mateus, também está na frente, né? São Mateus também na frente, Linhares também na frente. Aliás, Linhares está com uma população bastante interessante, 170.364 habitantes. Linhares, que é o município vizinho de Colatina, 170.364 habitantes. Cachoeiro, gente, olha só, 207.324 habitantes. Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, então, 207.324 habitantes. São alguns dados para você que acessa o web jornal do Paulo Maciel, acompanhando aqui pelos sites facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e também você pode acessar pelo blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, tá bom? Olha, hoje é segunda-feira, gente, segunda-feira, dia 3 de setembro, é dia de procurar o Cine, hein? Você que está desempregado aí, procure a agência do Cine, não desanime não, você que está desempregado, mesmo que você já tenha procurado várias vezes, não tenha conseguido, eu sei que são 12.900.000 desempregados no país, mas não desanime, o desânimo é a pior coisa que tem nesse momento, não é? Pior coisa que tem nesse momento. Não desanime, procure hoje a agência do Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego. Se você não conseguir nada lá, pegue um currículo ou vários, e chegue numa empresa, entregue, procure informação com amigos que trabalham em determinadas empresas, né? Se surgir uma contratação temporária agora no comércio, já que nós estamos aí caminhando para o fim do ano, ainda não é o fim do ano, mas estamos caminhando, então você entrega o currículo, porque no fim do ano vai surgir aquela contratação temporária em algumas lojas, algumas empresas que têm um aquecimento nos seus negócios. Então, procure saber, procure as terceirizadas, tem empresa aí, né, que está fazendo serviço terceirizado, como limpeza de lojas, limpeza de estabelecimentos públicos. Então você tem que procurar levar o seu currículo e não desanimar nunca. Procure também fazer cursos de especialização, de capacitação. Há muitos cursos gratuitos. Procure no Senac, procure no SESI, procure no SEST, Senat. Então tem vários, né? O Senac, por exemplo, você deve procurar, fica na Avenida Delta, no bairro Esplanada. Aí você pode ir no SESI também, em São Silvano, na Avenida Silvia Vidos, o SESI, né? Então você tem que, se você está desempregado, você não pode desistir, tem que correr atrás, né? Correr atrás, porque isso é muito importante para que você tenha uma chance, tá ok? Olha, gente, outra notícia, o Diário Oficial do Estado do Espírito Santo publicou uma medida de que o carro movido a gás, né? O gás natural veicular, ele deve ter, esse carro, um documento mostrando que o veículo está regularizado, né? Isso surgiu depois que aconteceu aquele acidente, vocês lembram? Que um carro, um botijão de gás todo irregular explodiu num posto de gasolina em Vila Velha, vocês lembram disso? Então, depois disso, o governo do estado aí editou um documento que está publicado no Diário Oficial do Estado, em que o proprietário do veículo movido a gás tem que mostrar lá uma papelada dizendo que, olha, está tudo regularizado com o meu veículo. Esse papel deve ser apresentado no posto de abastecimento.
procure se informar então, você que tem carro movido a gás, né? Gente, a gente tem que estar sempre se informando para saber o que está acontecendo no nosso meio, porque senão a gente dá com a cara na porta, não é isso? Tem que fazer essas coisas. Vamos lá, seguindo aqui com o programa, com o Web Jornal do Paulo Maciel. Eu vou falar para você agora, sim, é algo interessante que eu vou falar para você, porque não é nem bem uma notícia, mas é algo interessante. É que o Brasil perde 200 bilhões de reais por ano com a corrupção. Você sabia disso? E tem aquela corrupção pequena, tem a média, tem a grande. E nessa corrupção toda o Brasil perde 200 bilhões de reais por ano. É muita grana, né? E falar em corrupção, você sabia que as fake news, notícias falsas, que também é um tipo de corrupção, né? O cara está enganando as outras pessoas. Notícias falsas têm 70% mais chance de viralizar na internet, segundo um estudo. São relacionadas, são essas notícias falsas aí que circulam na internet, são relacionadas, grande parte aí delas, relacionadas às questões religiosas ou políticas. Então cuidado, analise, não fica acreditando em tudo que você vê na internet não, tá bom? Procure verificar, procure pesquisar antes de acreditar piamente. Procure ver se o site é oficial, se é um site de credibilidade, né? Porque senão você pode ser enganado, né? Com notícias falsas chamadas fake news. Olha aqui, uma notícia interessante que eu vi na coluna, no mês passado, na coluna do jornalista Maurício Prats, eu achei interessante também. Um container, você sabe o que é container? Aquelas caixas metálicas que os navios usam, né, para transportar mercadorias, as caixas metálicas grandes. Então, um container, ele tem uma vida útil de 10 a 20 anos. Depois disso, né, os navios usam durante 10 a 20 anos. Depois disso, pode ser totalmente adequado para outros usos. Aí ele cita aqui, o Maurício cita aqui, uma loja de moda unissex que funciona dentro dessa caixa metálica com decoração grifada. Olha que legal. O dono do container paga IPTU, olha aí. Paga IPTU como qualquer outro comércio. Existem cidades em que esse tipo de construção recebe descontos no imposto por ela ser sustentável. Interessante, né? Aqueles containers, quando você vai viajar em área portuária, você vê muito no porto. Um container em cima do outro, né? Às vezes um navio com convés cheio de containers. Então é interessante usar aqui como loja, né? Pois é, porque eles têm, pelo que eu vi aqui, tem 10 a 20 anos de vida útil para as embarcações. Então depois disso pode ter outro uso, no caso aqui uma loja. Eu já vi também container sendo usado como residência, como casa, né? Como casa. E uma outra notícia também que eu achei interessante do Maurício Prats, publicada mês passado, ainda estamos no inverno, né? Nós estamos no inverno ainda, o inverno só termina no dia 21, né? Aí começa a primavera. Bem, com o friozinho do inverno aumenta o consumo de comidas e bebidas quentes. Aí ele fala de caldos, cafés, chás e o vinho. Aí olha a informação que interessa aqui. O café, ele possui uma acidez e pode corroer o esmalte do dente, você sabia? O café pode corroer o esmalte do dente, deixando o dente exposto e mais suscetível a manchas. O interessante aqui, eu acho que o gancho da notícia é essa, né? Então, tem alimentos quentes, por exemplo, podem estimular a sensibilidade dos dentes. Aí quem já tem algum problema,
Eu, por exemplo, de vez em quando tenho uma gasturazinha no dente, eu vou no meu dentista e ele acaba com aquela gastura, às vezes me passa uma pasta de dente, um creme dental especial, né? Então, o interessante aqui, então, é que a gente tem que ter moderação para preservar os dentes com o uso dessas bebidas quentes, né? O café, por exemplo, é uma das bebidas que inclusive pode causar manchas além da sensibilidade, manchas nos dentes. Você que sabe de todas as informações, né? Aqui no web jornal do Paulo Maciel, que você acessa diariamente. Agora, vamos falar mais uma vez daquela notícia sobre o ensino no Espírito Santo. Português e matemática, o Espírito Santo teve destaque segundo o MEC. O desempenho divulgado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica reflete resultados para alunos da terceira série do ensino médio, mas de acordo ainda com a pesquisa, é insuficiente segundo parâmetros de avaliação. Então, os alunos da terceira série do ensino médio no estado, essa notícia foi divulgada semana passada, mas não custa reforçar, né? Eles tiveram melhor desempenho no país em língua portuguesa e matemática, no sistema de avaliação da educação básica. Essa pesquisa foi divulgada pelo MEC, o Ministério da Educação. A avaliação do governo federal é aplicada a cada 2 anos e mede também a aprendizagem de alunos de quinto e do 9º ano do ensino fundamental. Mesmo com os bons resultados, o desempenho médio dos alunos do Espírito Santo ainda é considerado insuficiente. Então não é preciso bater muitas palmas não é? A prova é aplicada a alunos das redes públicas e privada. Então, é uma boa notícia? Mas não é tão boa, podia ser melhor, né? Deixa eu ver, vamos chegar no final do web jornal do Paulo Maciel, nesta segunda-feira, hoje às 18h15 tem o Terço dos Homens na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Então, se você quer fortalecer a sua fé, 18h15, 6h15 da noite, na Catedral tem o Terço dos Homens. Você que é mulher também pode participar ficando lá na Assembleia, rezando. Só que quem comanda, quem dirige, são os homens, os integrantes do movimento do Terço dos Homens. Mas na assistência todos podem participar, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todo mundo, né? Tá bom? Então hoje, 18h15, 6h15 da noite, logo depois tem a Santa Missa na Catedral, tá bom? Um abraço, shalom, a paz de Cristo para todos vocês que acessam o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo!